semana será visto o capítulo 7, que vai tratar sobre método dedutivo. O método dedutivo é uma forma de realizar demonstrações por meio de proposições, que às vezes é muito importante até para soluções de problemas do dia a dia. Até agora, a gente viu como verificar validade de argumento, de proposições, através do uso de tabelas verdades, que é uma das formas de fazer. Mas esse método de tabela verdade tem um inconveniente. O primeiro é o número de linhas que cresce muito com o aumento de proposições simples que compõem a proposição composta. Por exemplo, se a gente tiver uma proposição composta com 10 proposições, a tabela verdade precisa de 1024 linhas. Se a gente aumentar para apenas 11 proposições, o número de linhas já cresce para 2048. 1024 já é praticamente impossível de fazer na mão, precisaria de uma forma automática de fazer. E mesmo de forma automática, uma coisa que leva tempo. E às vezes fica difícil de você ver uma informação com 2048 linhas. Então, tem alguns métodos melhores para achar a validade do argumento, que a gente vai ver aqui em métodos dedutivos. E o método dedutivo é um método lógico que pressupõe a existência de verdades gerais já afirmadas que sirvam de base. Essas verdades gerais já afirmadas a gente chama de premissas. Premissas quando você considera que uma proposição é uma premissa, você está fazendo a hipótese que ela é verdadeira. Não interessa o valor falso. Você só interessa quando ela for verdade, ela vai provar que o argumento é válido. Então, um argumento ele tem a seguinte representação. Ele precisa das premissas, que aqui está representado por P1, P2, Pn. Então, você precisa de um conjunto de proposições que são preliminarmente consideradas a hipótese de serem verdades, ou seja, serem premissas, e a partir disso você vai tentar achar uma conclusão verdadeira para esse argumento ser válido. Então, a gente diz que a conclusão Q, ela é uma dedução vinda das premissas que são dadas. E a sequência finita das proposições x1, xk, tal que cada xi é uma premissa ou decorre logicamente de proposições anteriores dessa sequência, então a última proposição a gente considera como conclusão se ela for verdade, e aí o argumento é válido. Então isso que é a ideia de argumento. Então no argumento o que a gente tem que considerar? Essa é uma forma de representar um argumento. Você pega e faz a conjunção das premissas, e como eu disse, premissas são proposições que a gente considera a hipótese que são verdadeiras. Então, todas as vezes que elas forem verdadeiras, elas têm que achar uma conclusão verdadeira. Então, se as premissas são verdadeiras, a conjunção delas vai dar verdadeira, então eu tenho que achar uma conclusão verdadeira para o argumento ser válido. Se eu achar isso, significa que essa condicional vai ser uma tautologia, que todas as vezes que isso for verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro para o argumento ser válido. Então, aqui está mostrando alguns exemplos de fazer métodos de dedução a partir do método dedutivo. Então, aqui a gente quer fazer a demonstração da implicação, que P e Q impliquem em P. Isso porque, lembra que eu disse, todas as vezes que isso for verdade, isso aqui tem que ser verdade. Então, a gente está assumindo que isso aqui é uma premissa. Se a gente está assumindo que isso é uma premissa, a gente considera os valores somente quando isso aqui é verdadeiro. Uma conjunção só é verdadeira quando os dois elementos são verdadeiros. Então, significa que um dos elementos vai ser verdadeiro. P e Q tanto pode implicar em P, quanto pode implicar em Q. E aí, uma forma de demonstrar isso é o seguinte. A gente vai trocar o conectivo, o operador relacional da implicação pelo conectivo da condicional.
E aí essa condicional tem que ser uma tautologia para que a implicação lógica seja válida, como a gente viu em capítulos anteriores. Então, se P e Q condicional P, então a gente pode tirar o equivalente dessa condicional. Significa negar o primeiro termo e fazer uma disjunção com o segundo. Foi o que foi feito aqui. Agora, a gente tem a negação fora do parênteses, então a gente pode aplicar a regra de De Morgan passando a negação para dentro. Então a gente nega o primeiro elemento, inverte a conjunção pela disjunção e nega o segundo. E continua com a disjunção com o P, que era a conclusão aqui. Daí a gente pode fazer a regra associativa, que a gente viu no capítulo anterior. Se eu tenho não P aqui e P aqui, se eu associar os dois, eu sei que uma proposição ou é falso ou é verdadeiro. Então, isso aqui é uma tautologia. Então, e a gente viu também que tautologia na disjunção é elemento absorvente. Ela absorve o resultado independente do valor de Q ou de não Q. Então, eu provei que essa condicional é uma tautologia. Portanto, essa implicação lógica é válida. Agora a gente quer ver a implicação lógica de que P pode implicar em P ou Q. Então, da mesma forma, se está desse lado de cá da implicação, no antecedente da implicação, é porque é uma premissa. Se é uma premissa, a gente considera que o valor é lógico, é verdadeiro. Se é verdadeiro, todas as vezes que o P for verdadeiro, verdadeiro ou qualquer coisa, verdadeiro é absorvente, vai dar verdadeiro. Então, todas as vezes que esse elemento for verdadeiro, a conclusão, tendo ele mais e a disjunção com outro elemento, vai continuar sendo verdadeiro. E a demonstração é também troca o símbolo da implicação lógica pela conectivo da condicional e tenta chegar em uma tautologia. Foi o que foi feito. Da mesma forma, tira a equivalência da condicional. Aí a gente pode agora fazer a associação desses elementos que prova que é uma tautologia. E tautologia é absorvente na disjunção. Agora vamos ver a demonstração de que P condicional Q e P, isso vai implicar em quê? Então, a gente tem que o antecedente da implicação lógica, P condicional Q e P, tem que ser verdadeiro, porque é uma premissa. Então, a gente tem que P é verdadeiro. E a gente precisa que essa condicional seja verdadeira. Se P é verdadeiro e ele é antecedente da condicional, para essa condicional, tendo verdadeiro no antecedente ser verdadeira, o consequente tem que ser verdadeiro, que é a conclusão da implicação lógica. Então, só analisando assim, a gente já vê que essa implicação lógica é verdadeira. Vamos ver como é que fica a demonstração. A demonstração fez a condicional de P condicional Q e P e trocou o símbolo da implicação pela condicional. Então, a condicional principal da proposição composta é a segunda. E aí ele tira a equivalência dessa condicional. Nega o primeiro termo de junção com o segundo. E aí ele resolveu tirar a equivalência da segunda condicional, dentro do parênteses. Nega o primeiro termo de junção com o segundo. Depois ele pode aplicar a regra de De Morgan, passando essa negação para dentro. Então, nega o primeiro termo, troca o símbolo da conjunção pela disjunção, nega o segundo. E você já tinha disjunção com Q. E aí, aplica De Morgan de novo, passando essa negação para dentro. Então, vai ficar P e não Q, ou não P ou Q. E aí, o que ele fez foi fazer o De Morgan ao contrário, que é passar como se fosse essa negação, uma negação que foi aplicada aqui para fora. Então, você tinha P e não Q. Se você aplicar De Morgan aqui, vai dar não P, que é o que tem aqui. Se você negar o E, é O, que está aqui. Se você negar o não Q, vira Q, que é o que está aqui. Então, o De Morgan é uma equivalência. Tanto eu posso sair daqui, chegar aqui, como eu posso daqui
transformar aqui e passar na negação para fora. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição composta que eu vou chamar de P', e aqui eu tenho a negação de P'. Então, quando eu faço a disjunção de P' ou não P', a gente já viu que isso é uma tautologia, porque uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Então, eu provei que essa implicação lógica é uma tautologia quando ela é representada por uma condicional. Então, a implicação lógica é válida. A outra demonstração, eu quero demonstrar que P condicional Q e a negação de Q implica na negação de não P. Bom, se essas proposições estão no antecedente da implicação lógica, a gente já viu que elas têm que ser uma premissa. Então, significa que não Q tem que ser verdadeiro. Se não Q é verdadeiro, o que aqui é falso. Essa condicional também está no antecedente, tem que ser premissa, ela tem que ser verdadeira. Quando uma condicional tem um consequente falso, ela só pode ser verdadeira quando o antecedente é falso. Então, você tem falso, condicional falso dá verdadeiro. Se o P é falso, quem é verdadeiro é a negação dele. Então, vou verificar se essa implicação lógica é verdadeira. Então, o que ele fez aqui, em vez de transformar a implicação lógica em uma condicional, para ver se chega numa tautologia, ele fez a demonstração que ele vai sair daqui e chegar aqui para provar que a equivalência que a implicação lógica é válida. Então, fez P condicional Q e não Q, e aí ele tira o equivalente dessa condicional, que é nega o primeiro ou disjunção para o segundo e não Q. E aí agora ele pode aplicar a distributiva. A distributiva significa o E está do lado de fora, o OU do lado de dentro. Vai inverter. O E vai para dentro, o O vai para fora. Então, ele pega e distribui o não Q, não P e não Q, e passa o O, e faz o não Q e Q, que é o que está aqui. Quando você tem Q e não Q, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que isso aqui é uma contradição. Contradição na disjunção é elemento neutro. Então, ele pode sumir. Então, eu fico com o termo não P e não Q. Se eu tenho que não P e não Q é uma premissa, ou seja, é verdade, a gente já viu pelo número 1 que quando eu tenho não P e não Q, eu posso simplificar em um dos termos, porque a conjunção só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. Então, a gente sabe que não P é verdadeiro, que é a conclusão daqui. Então, provei dessa forma que se isso é uma premissa, aqui também é uma premissa. Então, essa implicação lógica é válida. Aqui está tentando demonstrar que quando eu tenho P e Q, condicional R, isso é equivalente a ter P condicional Q condicional R. Bom, se P e Q condicional R é equivalente a P condicional Q condicional R, então a gente pode aplicar a regra da equivalência. P e Q condicional R, a gente tenta transformar isso até chegar em P condicional Q condicional R. Fazendo o seguinte, tira a equivalência da primeira condicional, então nega o primeiro termo, disjunção para o segundo, e aplica a regra de De Morgan, passando essa negação para dentro. Então, nega o primeiro, negou o E, virou O, e nega o segundo termo. E você já tinha disjunção com o terceiro. Bom, quando você olha para isso aqui, você tem negação do primeiro termo e disjunção com o segundo. Isso é uma condicional, que é condicional R. E aqui também você tem negação do primeiro termo ou segundo. Então, isso é uma condicional de P para o segundo termo, que é o que a gente queria chegar. Então, saiu daqui e chegou aqui. Isso é uma forma também de fazer método dedutivo para fazer uma demonstração. Bom, é possível, às vezes, também a gente fazer a redução
dos conectivos. Por exemplo, a gente viu que tem os seguintes conectivos lógicos: a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Mas eu posso, às vezes, querer representar qualquer proposição com qualquer conectivo em função, às vezes, somente dos conectivos negação e ou. Como que eu faço isso? Por exemplo, se eu tiver P e Q e eu quiser representar em função de não e ou. Como foi visto, se você pensar, o E eu quero transformar em O. Qual é a única forma de fazer isso? Isso é de Morgan. Quando você nega o E, ele vira O. Só que aqui não tem negação nenhuma. Mas a gente viu também uma propriedade no capítulo anterior da dupla negação. Quando você nega duas vezes, é a mesma coisa que afirmar. E então, é o que está sendo feito aqui. Eu tenho P e Q, então eu estou negando duas vezes o P, ele é equivalente a esse P. E estou negando duas vezes o Q, que é equivalente a Q. Então, essas duas proposições são equivalentes. Só que aqui agora eu tenho negação. Essa negação foi aplicada no P. Mas se eu aplicar de Morgan para fora, então significa que se eu passar essa negação para fora, eu vou ter não P, vou negar o E, ele vai virar o, e vou negar o não Q, passando a negação para fora. De dupla negação Q, vai virar só não Q, essa negação. Então eu fiz uma representação de uma proposição que tinha uma conjunção em uma outra proposição equivalente que só tem os conectivos não e ou. Então eu vou deixar como exercício para vocês fazer as outras representações. Por exemplo, se eu tiver P condicional Q, como é que eu represento em função só de não e ou? Então a gente olha para a equivalência da condicional. Nego o primeiro, disjunção com o segundo. Fácil. A bicondicional, a gente sabe que é um condicional que vai e volta. Ou seja, é um condicional de P condicional. A bicondicional pode ser transformada na equivalência da condicional de P para Q e de Q para P. Depois tira a equivalência das condicionais. E deixa como exercício também fazer as outras representações em função de não e em função de não e condicional. Todas essas proposições aqui, vocês podem fazer esse exercício. Depois eu posto a resposta. Bom, uma outra coisa que a gente vai ver importante no capítulo 7 é sobre forma normal. A gente diz que uma proposição está na forma normal se ela tem apenas os conectivos não, conjunção e disjunção. Ou seja, uma proposição que tenha condicional ou bicondicional ou um outro conectivo não está na forma normal. E aí a gente tem dois tipos especiais de forma normal: a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. A gente diz que uma proposição está na forma normal conjuntiva quando ela está na forma normal, ou seja, ela só tem os conectivos não, conjunção e disjunção, quer dizer, negação, conjunção e disjunção. Eu não posso ter negação fora do parênteses, ou seja, sempre que eu estiver fora do parênteses, eu tenho que aplicar De Morgan para tentar cair na forma normal conjuntiva. E também não pode ter dupla negação, tem que eliminar. Então, por exemplo, não P e Q não está na forma normal conjuntiva, porque a negação está fora do parênteses. Tinha que aplicar De Morgan para cair na forma normal conjuntiva. E eu não posso ter, como eu quero a forma normal conjuntiva, eu não posso ter o ou comandando o e. Ou seja, ter alcance, né? Significa que eu não posso ter uma expressão onde eu tenho ou fora do parênteses e dentro do parênteses. Eu não posso ter isso. Se eu tiver uma proposição P e Q, está na forma conjuntiva, tranquilo. P ou Q ou R, está na forma normal conjuntiva também.
significa que ela tem só os conectivos não e e ou. Ela não tem negação fora do parênteses ou dupla negação, não tem. E não tem a disjunção tendo alcance sobre o e, comandando o e. Não, porque ela só tem disjunção, não tem problema. No ou não está comandando o e, ela está na forma normal conjuntiva. E não P e não Q também está na forma normal conjuntiva, porque eu não tenho esses empecilhos aqui acima. Agora, eu posso transformar qualquer proposição em uma forma normal conjuntiva. Por exemplo, se eu tiver P condicional Q, eu tenho que tirar a condicional. Como é que tira a condicional? Usando a equivalência da condicional. Aí fica em função de negação e disjunção, que são os conectivos permitidos na forma normal. A bicondicional também. Eu faço a condicional de P condicional Q e tiro ela, que aí fica a negação do primeiro ou segundo, e faço a volta, Q condicional P. Então fica P ou não Q. Na verdade ia ficar não Q ou P e aqui fez a comutativo. Se eu tiver dupla negação, é só tirar a dupla negação que fica na forma normal conjuntiva. Se eu tiver negação fora do parênteses, aplica De Morgan e fica na forma normal conjuntiva. E se eu tiver a disjunção tendo alcance sobre a conjunção, ou seja, o ou dominando o e, é só fazer a distribuição, que aí o e vai para fora do parênteses e o ou fica dentro. Então aqui o e está comandando o ou, e aí está tudo certo, está na forma normal conjuntiva. A forma normal disjuntiva é a mesma coisa, só mudando o passo, que agora o e que não pode ter alcance sobre o ou seja, eu não posso ter uma conjunção fora do parênteses, tendo uma disjunção dentro do parênteses. Sempre que eu tiver isso, é só fazer a distributiva, que aí funciona. Um outro termo que mostra nesse capítulo, mas não é muito usado, é sobre dualidade. Às vezes pode até cair alguma questão de concurso. É você tentar encontrar a forma dual de uma proposição. O que é o dual de uma proposição? É apenas quando você troca as disjunções pela conjunção e todas as conjunções por uma disjunção. Só isso. Só que ela tem a propriedade. Se P é equivalente, P1 é equivalente a P2, e eu tenho que Q1 é a dual de P1, então, por essa razão, Q2, que é equivalente, que é a forma dual de P2, vai também ser equivalente a Q1. São equivalentes. Bom, aqui ficam os exercícios para vocês fazerem depois posto o gabarito e vai ter a atividade dessa semana. Qualquer dúvida, utilizem o fórum de dúvida.